no AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do AP301. Meu nome é Carlos Augusto. E eu sou o Edu Mota. E hoje nós temos uma convidada que foi indicação. Indicação da Thaísa. Thaísa Ale Monteiro está aqui com a gente, né? Que ela é jornalista, doutorada. Doutoranda. Doutoranda ainda? É, Tudo eu sou bem, doutoranda. Né? Eu já estou antecipando, porque você já tá atuando, né? Trabalhoso o negócio. E também trabalha com empoderamento feminino. Isso. Sensacional. E antes da gente começar esse bate-papo, que vai ser bem interessante, vamos fazer o nosso brinde, que aí em seguida você se apresenta para as pessoas que estão assistindo. Saúde é nossa. Vamos lá, Lê. Pode dar uma palavrinha pro pessoal, se apresentar. Sou Alessandra Ale Monteiro de Castro. Eu sou jornalista, fiz comunicação na PUC. Sou daqui de Volta Redonda, mas fui morar fora para fazer faculdade. No início fiz 2 ao mesmo tempo, história aí longa pra gente contar também. Ciência política junto com jornalismo, uma coisa muito acelerada doida. pelo visto, né? Bem nessa. Essa mulher é um polvo, né? E hoje eu estou com esse trabalho doutoranda em Ciências Sociais pela PUC também. E estou com esse trabalho de empoderamento feminino e recente com um trabalho diferente que é a consultoria de oratória para mulheres. Isso. E que tem sido, assim, para mim... um presente, assim. Eu aprendo muito, eu choro em aula, é uma coisa muito doida. E a gente vai explorar muito isso, que a gente está muito curioso para saber como que tudo isso funciona. Mas antes a gente quer voltar, a gente sempre volta um pouquinho atrás para conhecer as origens dos nossos convidados, né? De onde é a Lê, né? Família, como é que foi a sua criação? Fala pra gente um pouquinho dessa parte. Vamos lá, minha família é longa. Inclusive, quando eu tava vindo pra cá, eu contei pra vocês que eu percebi que uma rua no caminho, o Waze foi falando, tem o nome do meu avô e eu nem sabia disso. Isso é super legal. Tem que mandar no grupo da família, olha o que eu achei. Eu não sabia disso. Às vezes eles sabem e nem me falaram. Esqueceram de me falar, mas eu nem sabia disso. Eu sou daqui de Volta Redonda, eu fui criada até aqui no Belvedere mesmo, na rua principal, na casa da minha avó, um tempo lá. Mas os meus pais são daqui, família de comerciante desde sempre, tanto da parte da minha mãe, do meu avô, que tinha mercado, quanto pela parte do meu pai, que tem comércio, e tem comércio até hoje. Tem um restaurante até que é conhecido por aqui, que é o Anexo. Sim. Tem no Aterrado, tem na Vila e tal. Conhecemos. E... por outra parte, os meus outros pais, digamos assim, minha mãe e meu padrasto são músicos aqui também na região. E aí o meu padrasto tem muito tempo de música, minha mãe começou a cantar com ele também. E aí eu sou daqui, voltei a casa, bom filho a casa torna. Aqui já cresceu aqui no bairro vizinho, né? Então mas já viu que tá completamente diferente. Me ligou, é aqui mesmo? E Ale, sempre teve vontade, assim, já despertava esse desejo pelo jornalismo? Como é que foi essa, né, expectativa para vou me tornar jornalista? Isso já veio ou foi depois? Como é que foi isso? Olha, isso veio quando eu era muito pequena, assim, 6, 7 anos talvez, eu já escrevia histórias. Escrevia literalmente, vou escrever um livro. E fazia mesmo. E aí eu virava pra minha mãe, para as pessoas e falava, eu quero ser escritora. E aí um dia, eu nem me lembro quem, isso que é mais absurdo assim nessa história, eu nem me lembro quem, alguma pessoa virou pra mim e falou, por que você não vira jornalista? Até numa de, você vai contar histórias e você vai ter um ganha-pão, né? Porque escritora fica mais difícil. Sim. De você ter uma estabilidade, uma carreira. E nisso eu me tornei jornalista. E a partir dali, quando eu tinha, sei lá, 8 anos, eu comecei a falar, você é jornalista. Já botou na cabeça, já. E eu queria ser aquela jornalista Watergate, sabe? Aquela jornalista trabalhando com política, sempre gostei. E por trás ali, escrevendo. Descobrindo muita já coisa. Bem decidida, né? Já o que você queria, né? De criança, você não chegou, muito. Né, Carla? A gente entrevistou a Paty, que ela ficava brincando de jornalista na rua, entrevistava né? pessoas na rua. Você chegou a fazer isso também ou não? Não, mas eu cheguei a fazer assim... É até engraçado, eu tenho meu irmão mais novo que tem 10 anos de diferença. Recentemente eu achei um desenho dele me desenhando numa redação. Eu simulava, antes de ter computador, no restaurante da minha mãe, eu pegava o porta-guardanapo, o caderno, virava meu computador e estou na redação.
Então você sempre teve essa questão de escrita mesmo, né? De produzir conteúdo. Então isso já veio aflorando em você, né? Até que chegou a época de realmente fazer, né? Como é que foi esse processo aí? Eu tentei vestibular várias vezes. Até dei uma entrevista para uma amiga minha que tem escola aqui também, falando sobre estudar, a importância de estudar. E eu falei, gente, eu não era a melhor aluna da sala, porque eu era muito de humanas. E aí essa parte de exatas sempre me atrapalhava na hora do vestibular. Tentei algumas vezes. Entende, né? Somos de humanas também. E eu era, assim, eu ia muito bem nessas matérias e matemática, na verdade. O resto, até o meio do caminho, eu ia bem também. Mas matemática, física, nossa, terrível. Entendemos. Então. Vocês sabem como é. Sim. Sentimos na pele também. Eu queria passar no FRJ, eu queria sair de Volta Redonda, eu tinha certeza. Eu tinha até uma limitação, um preconceito, pensando que aqui eu nunca ia ter mercado e oportunidade nenhuma. Porque de trabalho em si, de trabalho. E de começar, de fazer entrevistas maiores. Também pensando no jornalismo, só jornalismo redação. Porque eu não conhecia tão bem uma assessoria de imprensa, comunicação, marketing, não sabia muito sobre isso. Eu queria só aquilo mesmo. E aí eu queria ir pro Rio. Nisso eu tentei vestibular algumas vezes. E aí passei pra PUC. Eu tinha até quase a oportunidade ali de passar pra UF também. Mas eu comecei a ficar vidrada na PUC, assim. Perguntar, gente, essa faculdade cara, o que eu vou fazer? Na época, meu irmão fazendo medicina aqui. Mas as coisas, os pontos foram casando. Eu consegui ir numa boa colocação, consegui bolsa. Por aí foi. E aí depois eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo por um período. Qual foi a outra faculdade? Eu fiz Ciência Política na Unirio, que eu nem sabia que existia. Um professor do Macedo, do ensino médio, comentou comigo que tinha essa faculdade. Comentou com os alunos que era legal, que era bom. E quando eu não ia fazer, uma prima minha, que eu sou até madrinha de casamento dela, madrinha do filho dela, muito próxima, aquela prima e irmã, me falou, não, vai fazer matrícula, já passou? Vai lá fazer matrícula. Garante lá. Vai tentar, vai ver como é que é, pelo menos. Eu falei, vou fazer 2 ao mesmo tempo, na hora de estagiar. Não, vai lá. E aí eu fui. Nisso, eu me matriculei e na primeira aula eu fiquei, assim, muito apaixonada, porque eu fiquei assim, nossa, eu não acredito que todas essas pessoas que estão nessa sala estão amando o que ele tá falando. Porque ninguém no meu mundo... Círculo social, assim. Gostava de falar daquelas coisas. E me falavam também que isso não era coisa de mulher, falar de política. Eu ouvia isso também. É mesmo. Mas você sempre teve interesse por política também? Sempre. As suas histórias envolviam política? Não necessariamente. Eu gosto... Mas tinha algumas que já puxavam isso. Eu gosto um tanto de comportamento, de algumas coisas... Tanto que depois eu fui até para ciências sociais, em especial, não ciência política totalmente. Eu gosto dessa parte também. Mas eu gostava de esporte... Mas, hoje em dia, eu não gosto mais também porque meu time... Não tá ajudando? Não tá ajudando tem anos. Faz muito tempo que ele não ajuda. E aí, nisso, eu acabei... Eu sempre gostei de política e fiquei muito focada nisso. E a ciência política, sim, eu entrei... O professor era Fernando Quintana, um professor argentino. Ele entrou, assim, falando de ciência política. Assim, Aristóteles. Coisa antiga. E eu tava amando e vendo outras pessoas que amavam aquilo também. Aí eu fiquei... Assim, veio aqui só pra participar, né, preciso nota. Eu fiquei super feliz, era incrível pra mim. Eu lia absurdo, estudava muito, porque eu gostava daquilo. Era uma coisa de gostar mesmo, de se encontrar. Né? Mais que o jornalismo ou tava casadinho? Tava casadinho, porque também a PUC tem uma estrutura absurda. É lindo, assim, sinto muita saudade, porque eu tô na PUC até hoje, fazendo doutorado. Eu sinto saudade até das minhas salas de graduação de jornalismo. Você fez lá também, você fez tudo lá, né? Eu fiz mestrado e o doutorado, sim, mas ficou um hiato aí entre a graduação e o mestrado. E eu não imaginava que eu fosse fazer lá, não. Foi uma coisa que aconteceu, assim. Ocasionalmente eu resolvi tentar e falei, esse é o meu lugar. Mas, assim, quando eu entrei nas duas... Eu me identifiquei totalmente, eu me cobrei muito, isso é até interessante da gente falar, porque eu falo isso para as pessoas que estão estudando hoje, nessa parte acadêmica. E tem muitas pessoas que também fazem mais de uma faculdade, mais de um curso. E se cobram bastante. Se cobram bastante também, então dê sua dica.
O que acontecia? Eu senti muita dificuldade, não dificuldade, eu senti uma diferença muito grande, apesar de eu vir de escola particular, de classe média, eu senti uma dificuldade cultural em relação aos alunos de comunicação da PUC, bizarra. Assim, filme, não sei vocês, de onde vocês vieram, como é que era, mas assim, Tarantino, Hitchcock, não sei o que, eu nunca nem tinha visto, eu nem assisti aqui, só Vocês tinha... Vocês assistiram Os Trapalhões, né? Vocês já assistiram Adam Sandler? Era só isso, sabe? Eu não... Algo mais assim, muito. né? Popular, vamos dizer assim. É o que chega na região também, um pouco. Assim. Hoje em dia é mais fácil. Os clássicos, assim, né? Hoje em dia as pessoas, só quem gosta mesmo de cinema aprofunda nessa questão dos clássicos, né? Que são, eram de capital, que você tinha muita oferta. Hoje em dia você liga Netflix. Hoje tem alguns lugares, cinemas, que até passam ainda esses filmes clássicos, assim, pra quem é, né? Saudosista, né? E gosta de assistir. E além disso, museu, tal lugar, Paris, não sei o quê. Depois eu fiz intercâmbio, melhorou bem. Você foi pra Paris? Não, eu fui pra Inglaterra. Ai, apaixonada. Saudades. Londres mesmo? Não, fui pra Cambridge, cidade de menor, onde tem a faculdade. Nossa, vamos conversar sobre isso também. Vamos saber de tudo, né? Guia aí onde eu tenho que ir. Antes de chegar lá, vamos por passo a passo, né? Aí você tava lá fazendo duas faculdades. Tá na faculdade, fazendo duas. Fazendo duas. Até que eu comecei, e eu me cobrava muito, a dica que eu ia falar, que eu nem sei se eu falei exatamente. Não falo. Porque a gente conversa de outras coisas. Hoje até principalmente, eu aprendi isso bem depois, agora no doutorado, inclusive. É bem recente essa dica. Eu falei isso, inclusive, numa live curtinha pra PUC também, pra uma coisa institucional lá da PUC, e o outro convidado ficou assim, desesperado, começou a rir, sabe? Teve uma reação super sincera, porque eu não sei se isso é muito pedagógico. Pro pessoal da pós que está estudando, se especializando, não se cobre muito e não tente ler tudo. É horrível falar isso, mas é verdade, porque dá doença na gente. Chega um momento que não entra mais nada. Porque é muito material. Ansiedade, é muito material. Eu li assim, na Unirio, eu li um livro do Aristóteles de uma semana para outra, do Aristóteles, difícil de ler. Quantas páginas? 200 e pouco, 300. Tinha uns menores, mas tem menores que são piores que os grandes. Isso... Não, e é o conteúdo, assim, que se você passar batido, você não interpreta da forma que talvez tenha que ser. Acho que é do Sócrates, que era fininho, mas realmente é difícil. Não é um livro que você pega e já vai... É difícil fazer isso que você fez. De uma semana para outra. Mas era obrigada. Ler e interpretar, né? Isso aí que tá o negócio. Só ler vai, né? Tinha um monte de gente que tentava mais ou menos assim. Só lia, mas não interpretava nada. Então... Leitura dinâmica. Tinha uma aluna que, até conhecida minha, eu nem sei se ela lembra disso. Muito engraçado. Esse professor argentino, ele olhava assim no olho da pessoa e via aquela pessoa que não leu. Ele tinha um sexto sentido. Radar, né? Assim, uma coisa absurda. Aí ele olhava e falava assim, você leu? Aí a pessoa, eu tentei, como assim? Aí ela falava, li a primeira página, não entendi, fui seguindo também, não entendi, tentei mais, não deu. Eu pensei, gente, se você não entendeu o início, por que você seguiu? Continuou, exatamente. Sem entender. Achou que no final ia ter assim, explicação. É isso, olha, tá ali, a explicação do capítulo 1 tá no último capítulo. Mas assim, realmente, eram leituras bem diferentes. Apesar disso, essa nem foi a minha dificuldade. Eu consegui ir levando. Eu morei na casa de uma tia inicialmente, que não tinha exatamente um espaço específico para mim. Eu dividia quarto com ela. E fomos assim, ela abriu as portas da casa dela para mim, e eu fui lá, não tinha espaço tão... Dava para estudar, mas assim, tinham as outras coisas da casa, eu ficava bastante na biblioteca da PUC, bastante, para ler isso tudo. E assim, pelo menos o curso de comunicação, ele era mais fácil da parte teórica, que lá é bem prático, os trabalhos eram muito exigidos. Agora, de resto, quando eu olhava a leitura do outro, eu falava, gente, ridículo, assim, muito mais comparando, fácil. Né? Quantidade de leitura, principalmente. Mas foi bom, assim, principalmente esse início, por exemplo, eu tinha uma aula que era como se fosse filosofia, era até com a filha do Chico Buarque, era meio assim a PUC, sabe? E essa aula me complementava em outras matérias da Unirio. Me ajudava, uma casava com a outra. Como tudo era de uma área semelhante, foi difícil? Foi, mas assim, casava. Aí chegou um período que eu tive que começar a puxar menos matérias, até que eu tive que trancar, porque eu comecei a estagiar na Band.
seguiu com o jornalismo tempo até não o temos, fim. né? Estágio outra vida, né? Na redação. E de jornalismo já, né? Inicialmente eu trabalhei na TV. E não era muito o que eu pensava inicialmente, mas assim, eu me apaixonei pela linguagem da TV até hoje. Dinamismo, assim? É totalmente diferente. Eu gosto muito do audiovisual. E eu não achei que eu fosse gostar. Que você sempre, pelo que você falou, você se via muito por escrevendo trás, na redação. Né? Dando liga pra quem tá na frente, né? Mas eu tinha uma vergonha de me mostrar, de aparecer, esse medo do ridículo. É algo que eu tento quebrar hoje nas minhas alunas de oratória. Eu sempre retomo a vida, né? Mas assim, eu fui pra produção de TV, era muito intenso na Band no Rio. Eu fazia tudo. Eu fazia até a produção do Brasil Urgente, aquele programa do Datena, só que do Rio. Pesado, pauleira. Pauleira, porque acontece muita coisa. O que tá acontecendo hoje? Corre atrás, e cada hora uma notícia, né? E às vezes as notícias mais terríveis, às vezes. Era bem terrível. Assim, já entrevistei... Quando o repórter não podia ir, vai o produtor. Já entrevistei um pai que o filho era policial num lugar do Rio que a maioria que mora são policiais. E aí o filho tinha acabado de ser baleado na porta da casa, assim. Sei lá, isso passou 10 minutos, eu tava ali pra entrevistar. Passou nem uma hora, eu tava ali pra entrevistar essa pessoa. E tem que manter a pose, vamos dizer assim, né? Você começa a habituar. Acaba ficando... só que você acaba ficando, né... Entrando naquele esquema e você acaba, não é que ficando frio, né? Mas você acaba achando aquilo lá... Se você se emocionar a cada matéria, você para de fazer. Né? Você precisa ter sangue frio para algumas coisas, né? Então não tem jeito. Eu lembro que ele olhou pra mim e me pediu desculpa. Eu falei, minha filha, eu não vou conseguir responder, não vou conseguir participar. E pediu desculpa, assim, quase que eu falei. Errado tá isso tudo aqui. Pelo amor de Deus, a culpa é minha e de todo mundo, tá tudo errado. A gente tinha que estar aqui, não. Até o dia que eu saí, assim. Eu tive uma chefe, eu até achei uma pauta esses dias, numas coisas que eu tava organizando, que ela ensinava de verdade, assim, a Dani. Ela mostrava tudo. Eu acho, nem sei se ela tá na Record, ela fez depois aquele programa da Xuxa, fez um monte de coisa. E, assim, foi muito intenso, aprendi muito, fui pra rua rapidinho. Eu tinha um amigo também que hoje tá na Globo News como repórter, que ele me pôs muito pra frente também. Assim, você descobriu uma coisa exclusiva que ninguém tem, Record não tem, vira e fala, eu vou. Se não tiver o repórter, vira e fala, eu vou. Se joga, tenta. Eu ficava, não, ninguém vai querer. E a partir dali eu consegui coisas ali. Foi bom nesse sentido. Aí você ia, por exemplo, dessas ocasiões que você precisou ir, né? Microfone na mão, entrevistava e esse preparo aí. Toda você não, né, na época não gostava de fazer, não sei se era não é que eu não gostava, eu ainda não sabia, eu ainda tinha... Mas aí na hora dava... E rolava, e era ao vivo? Não era ao vivo, era gravado. Mas chegou a fazer ao vivo também? Porque ao vivo deve ser... Fiz, não ali. Tá. Mas fiz mais rede social ao vivo. E fiz na rádio, na mesma rádio, anos depois. Ali eu lembro da primeira vez que eu saí pra rua, eu tinha, sei lá, 1 semana, 2 ali. Era o meu primeiro estágio, eu tava, sei lá, no 4º período de faculdade. Não lembro exatamente a ordem, qual que era. E era para entrevistar um promotor público que tava tentando barrar o Paes ou ir diretamente no Eduardo Paes quando foi prefeito da outra vez, por conta de uma denúncia que tinham que o caminhão da Colurb tava tirando moradores de rua, de uma Cracolândia, alguma coisa assim, pelo caminhão da Colurb, assim, como se fosse tipo lixo, pesado. Tipo um camburãozinho da Colurb, assim. Aí eu fui lá entrevistar. Ela virou pra mim e falou assim, olha, a produtora, que não era essa minha chefe, uma outra, virou pra mim e falou assim, oi, meu amor, então você vai pra rua. E eu assim, gente, que pra rua. Oi? Você vai, sabe aquela matéria que você tava escrevendo sobre o promotor? Eu pensei, pô, assim, não sei até onde a gente pode xingar. Eu pensei, pode falar o que você quiser. Pode? Eu pensei, porra, é minha primeira vez na rua. Eu tenho que entrevistar o promotor. Não tinha ninguém mais fácil. O povo fala. Se bem que o povo fala também é difícil. Mas não sei, não tinha nada mais simples. Esse promotor tem muito campeonato embasamento, às vezes. Você vai argumentar com ele, ele vai contra-argumentar com você. Não vai estar querendo dar entrevista. Você já estava escrevendo, você estava por dentro do assunto, né? E era o assunto pesado, né? Vai vir o povo da prefeitura atrás de mim. O que vai acontecer? Vai dar tudo errado. Mas assim, pensei, vamos. Tá bom, se ela disse que eu vou, eu vou.
E aí ela virou pra mim e falou assim, primeiro a minha chefe chamou a pessoa que coordenava o esporte e virou pra ele e falou assim, e não era tão formal como a TV parece. Ela, assim, implorando, brincando de amizade, falando, ai, por favor, libera um cinegrafista pra mim, que não tem, pra uma matéria muito importante. E aí, a outra produtora virou pra mim e falou assim, olha, você vai com um cinegrafista que é super grosso, tá? Nossa, que legal, assim, que ele não vai te ajudar em nada. Então tá assim, tudo favorecendo. E tudo assim, meu amor, você vai com um cinegrafista super grosso, tá? E eu assim, tá. Quando eu comecei a conversar com o cinegrafista, aquele que vai dirigindo, eu falei que eu era daqui, ele cobriu vários jogos aqui no Campo do Voltaço e tudo mais. A gente começou a trocar ideia e eu descobri que, assim, ele é grosso com vocês. Comigo ele foi super maneiro. Às vezes é você ter um jogo vocês que não sabem vocês que não sabem lidar com ele. Não sabem lidar. Às vezes tinha um preconceito, eu sou repórter, eu não converso. Às vezes tem isso também. Tem disso. E ele viu que eu não sabia nada, assim, que eu tinha... Não que eu não sabia nada, que eu sabia, mas que eu tava aprendendo, né? No início. E ele foi. Ele me explicou o lugar de ficar, como que era. E quando eu cheguei, o promotor tinha, assim, 30 anos. Eu achei que era um homem mais velho. Promotor, você pensa algo assim, né? Uma pessoa de cabelo branco. Chegou promotora super jovem, com uma cara de que sabe tudo bem, cara de que, sei lá, estudou na USP. Uma pessoa, assim, de autoridade. E eu pensando, tá, vamos lá. E aí eu fiz o que eu tinha que fazer. E o cinegrafista me ajudou muito. Muito mesmo. Deu super certo. A história foi totalmente diferente do esperado. Que bom, tá vendo? Você topou o desafio e foi embora. Não teve medo, sabia dos riscos e vamos que vamos. A minha mãe falava muito assim, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. É bem isso. Às vezes dá medo de começar, tem que seguir. Se a gente não avançar, né? A gente vai ficar sempre naquela zona nossa de conforto e não vai evoluir, né? Tem que tentar. E aí, depois disso, desse estágio, você foi pra onde? Depois? Nossa, tenho até que lembrar que eu fui em vários lugares. Assim. Teve um tempo que eu estagiei dentro da TV PUC, aí eu fiz vídeo também, matéria. Só que chegou um momento na TV PUC que eu saí de um lugar profissional, empresa, que eu trabalhava milhões de horas por dia, que assim, não tinha hora pra terminar. A produtora, então, é o pior. Corre atrás, se vira, tem que conseguir. Porque tem que ter pauta pro dia seguinte. Se cai uma pauta, você tem que fazer outra. Você não pode sair dali sem tá tudo preenchido. A grade preenchida. Você tem que ver isso. A vida era totalmente voltada para aquilo ali. Totalmente voltada para aquilo ali. A gente até percebia as relações amorosas das pessoas, eram todas ali dentro, que nem podia. A regra Mas era da empresa. o tempo que tinha, né? Ou as pessoas ficavam com alguém que já estava há muito tempo, ou ia tentando reciclar um relacionamento antigo. Porque ninguém aguentava ficar com aquelas pessoas ali. Entendi. E aí, dali eu fui pra TV PUC, só que chegava na TV PUC, por exemplo, numa reunião de pauta, eu tinha 200 pautas e as pessoas tinham 2 cada uma. Porque eu sugeria 1 milhão de coisas. Então foi o que você falou, né? Pra frente, já de dar ideia, sei lá o quê. E assim, eu já tinha vivido uma redação, uma TV de verdade. E aí eu cheguei ali, que era bem profissional também, era bom, era bem feito. Os cinegrafistas já tinham raiva de mim, porque não tinha mais quem ir comigo. Eu entrevistei uma vez o cara do Porta dos Fundos sobre ovo de Páscoa. Qual deles? Você lembra? O Kibe, o Antônio Tabet. Na Gávea ali. Sobre o ovo de Páscoa? Era um povo fala sobre preço do ovo de Páscoa, aquela matéria que todo mundo faz. Uma barra custa tanto. Todo de ovo custa tanto. Aí a minha cinegrafista, que também tava começando, super animada, e eu achei uma dupla, foi pra sempre. Eu virei pra ela, Nicole, ela falou, o cara do Porta dos Fundos, corre! A gente correndo assim na Gávea, indo atrás dele, e não tinha nada a ver. Aí ele falou, cara, não tem nada pra falar, eu tô de dieta, não tô de Aí ele falou assim, emagreci tantos quilos, chupa, Porchat. Aí eu falei, como eu vou pôr isso na TV da Faculdade Católica? Eles colocaram. Ah, é? Colocaram. Acho que, né, pra atrair. E, né, uma pessoa famosa, né, dá uma repercussãozinha, né, legal. E aí, como que surgiu essa questão do intercâmbio, né? Porque deve ter sido uma experiência bem legal. Conta pra gente como é que foi, alguma história interessante. E por que Inglaterra, tudo isso. Eu acho que o intercâmbio foi até antes da Band, inclusive. Foi antes, porque eu entrei em contato com o Rodolfo Schneider, mandei e-mail pra ele, antes do intercâmbio, avisando que eu ia. Aí ele falou assim, quando você voltar, você me manda outro. Porque ele foi fazer uma palestra, aí catei o e-mail dele, né? Eu era desesperada, sempre fui.
Não, mas tá certo, oportunista, tá ali, apareceu a oportunidade de e-mail, deixa eu adotar aqui. O cara na porta dos fundos, vamos lá, vamos atrás. Eu tinha uma ideia de que eu tinha que correr atrás de tudo, que eu tinha que tentar tudo, que é bem do início, eu acho até gostosa. Do jornalista que corre atrás de tudo. Só que eu acho também que às vezes a faculdade exageram nisso pra gente, ou a gente interpreta diferente. Por exemplo, me falava que eu tinha que ler todos os jornais, assim, todos os jornais que eu tô falando, Globo, Extra, Folha, todos os dias. Impossível, eu me senti horrível por não fazer. Assim, nunca vou conseguir nada na minha vida porque eu não leio todos os jornais. Imagina, nunca será assim, gente. Eu lembro uma vez que eu fiz faculdade de publicidade. Esse negócio que você falou. A cada 6 meses a gente tinha que visitar. Aí a faculdade falava, vocês têm que visitar uma agência, tem que visitar tal coisa. Aí tinha um amigo meu que ele trabalhava na Embraer, então ele tinha bastante contato. Aí assim, a gente vai visitar a Publicis Salles Norton, uma agência gigantesca. O que ele fazia? Ele entrava em contato pela empresa e a gente ia... Eram 5, 6 pessoas e depois a faculdade ia 40. Eram 6 andares de agência, a gente conheceu os 6 andares. Quando foi a faculdade, 40 pessoas colocaram no auditório e a mesma coisa. Ficaram falando. Aí uma das mulheres que a gente conheceu, que apresentou tudo pra gente, quem foi à faculdade só conheceu o auditório da agência. E ela fez isso, ó, vocês querem qual área? Aí a galera, tipo, criação. Todo mundo é criação. A maioria aqui não vai conseguir. Desse jeito. É verdade, mídia. Gente. Mas é ruim tem falar chance. isso. Não, cara, é horrível. Você tá na faculdade, cara. Pois então, você tem aquela você fica ânsia, né, de conhecer tudo. Ou a faculdade puxa muito pro lado, ou não. Que você falou que a faculdade puxava muito pra correr atrás, pra sei lá o quê. Você entra na publicidade achando, pô, Leão de Cannes já tem um garantido lá na estante de casa. Eu vou criar tudo comercial. Não, e todo mundo quer criação. Nossa, todo mundo quer criação. Eu lembro que nós fomos na DM9, na época, e o primeiro lugar que nós fomos foi na sala onde tinha os troféus, né? Então a gente viu aquilo lá, ó, já tava lá, e aí isso mexe muito com a cabeça da gente que tá ainda na faculdade, né? Já então, fica aquela ânsia, né? Nossa, quero me vejo aqui, né? Já no Brasil, você lembra como ficava o troféu, né? Tudo jogado. Não que seja impossível, mas aí quando a gente acaba a faculdade e vai pro mercado, a gente você vê que é diferente. Que a realidade é outra, né? Não que é impossível, mas... Eu não vou chegar a dar uma ideia e todo mundo falou, é isso, vamos fazer. Mas a gente tem que ter isso, né? De ter consciência de que as coisas, né, nem sempre são tão fáceis assim como a gente pensa. Né? Além disso, comunicação como um todo, quando eu entrei na PUC, era separado. Mas você entrava pra tudo, depois que você escolhia. Pra mim já era separado já. Eu tinha aula de cinema, tinha aula com publicidade. Teve uma aula de publicidade que eu quase resolvi fazer publicidade no meio do caminho. Sempre teve uma coisa assim. Cinema nunca me deu vontade. E ali eu fui me deparando com diferentes situações, mas assim, além disso de que vai ser mais difícil, você também percebe depois que muita gente que fica não é necessariamente os mais talentosos e incríveis. Sim. E melhores alunos, muito menos. Sim. São pessoas que também têm contatos, que conhecem alguém ali. Sim. Depois, quando você descobre os pormenores, você vê que... Não, tinha um cara da faculdade que era sensacional. Doce, ele simplesmente abandonou a faculdade e foi pro Sul. Hoje ele tá bem, mas a faculdade nossa, não sei se ele fez outra lá. Ele não teve, não. Ele falou que quer saber, tô indo pro Sul. Eu também tinha alguns alunos que eu olhava e falava, nossa, essa pessoa vai ser a melhor do universo. E a pessoa nem tá mais aconteceu alguma coisa, que saiu. Claro. E gente que você olha e fala, nossa, jura? O que você tá fazendo aqui? Assim, nossa, que pessoa perdida, nem sei se ela gosta, a pessoa tá decolando. E você fica, como assim? Mas é legal ter isso. Tem sempre essa mistura mesmo na faculdade. Certeza. E aí, a ler English, né? Foi lá para as terras da rainha. Eu comecei a achar que se eu não fizesse o intercâmbio, eu não ia ser ninguém na fila do pão, porque... Inclusive, quando eu fui trabalhar na TV, na Band, tinha uma diferença muito grande, até de estagiário, da TV e da rádio. De classe social, de oportunidades. Assim, de verdade, eu sentia isso. Depois eu conversei com amigos que concordaram. Pensaram, nossa, eu nunca pensei nisso, mas é verdade. E ali, quando eu entrei nesse estágio, eu vi que todo mundo tinha feito intercâmbio. Então, eu até falei, pô, que bom. Como que essa menina se cobra, meu Deus? Mas eu comecei ali, eu queria, sua mãe mas não falou, você não é todo mundo. Eu tinha um sonho de fazer também. E aí, meu pai queria que eu fosse para os Estados Unidos, ele já achava que eu era meio da esquerda, meio odeio Estados Unidos. Eu falei, cara, não é que eu odeio Estados Unidos, é que eu quero ir pra Inglaterra. É até diferente parece, isso. Até parece que eu queria ir para um lugar tão da esquerda assim, a mesma coisa quase. E aí, ele achava estranho, falava, não, lá as pessoas são tão frias. Eu pensei, americano é um doce, todo mundo vai chegar lá, vai ver latino, vai falar,
vem ser meu amigo. Até parece. E ali eu escolhi host family, morar com uma família, porque quis viver essa experiência. E tive muita sorte. A família que eu morei era pai, mãe, 2 meninas novinhas e um cachorro maravilhoso. Legal a família que aceita receber, assim, também, que também é uma incógnita, você não sabe quem vem, né? E ao mesmo tempo pro intercambista também. Exatamente. São os dois. Eu já vi várias pessoas com histórias horríveis dos dois lados. Sim. E eles também tiveram uma experiência negativa com a menina anterior, porque ela veio, acho que da Coreia, e ela não falava nada, quase nada. Porque o pessoal lá pra Ásia tem muita dificuldade, porque é muito diferente da língua deles. Muito. Igual a gente tem de estudar a língua deles. Uma vez eu entrei num carro que tinha uma amiga minha chinesa conversando com a mãe dela. Pô, tem um cara em inglês, tem um cara em espanhol. Você pega uma palavrinha ou de chinês, você não tem noção de uma palavra. Se elas falarem de minha viagem inteira, não sei, nunca saberei. Não sabe o que você tá falando. Não sei, nunca saberei. Pois é. Mas é exatamente isso, tem essa dificuldade. É muito diferente. Eu tinha uma amiga japonesa, mas ela era uma das únicas que tava lá, sei lá, 2 anos, e ela era do meu livro, que tava lá 2 meses. E o sotaque também é diferente, né? Ela não, ela parecia que morava lá a vida inteira. Caraca. Mas ela era uma exceção. E ela era super moderninha, super até porque o inglês da Inglaterra é mais certinho, né? Porque os Estados Unidos é mais jogado. Nossa, uma vez eu virei pra minha mãe e falei butter, tipo manteiga. Ela, butter. Aí eu falei, tá bom. Porque a sua mãe fala também. Não, a mãe de lá. A mãe de lá. Não expliquei direito. Uma vez eu conversando com meus ingleses, a gente brincando. Aí a menina falou assim, how do you? Aí a gente, what? Aí uma falava mais ou menos espanhol, falou, quantos anos? A gente, how old are you? Tipo, a gente ensinando as inglesas, tá ligado? Não tinha sentido, mas é diferente o sotaque. É muito diferente. Eu achei que ia ser tranquilo. Mas assim, inicialmente eu cheguei, já teve uma nevasca, já perdi bagagem, tudo aconteceu. Eu nunca tinha viajado pra fora. E fui sozinha, fui que fui. O voo tava atrasado de Amsterdã pra Londres. Teve escala ainda. Eu nem percebi, tudo sempre tem, porque é longe, bem longe, E é muito mais caro você sem escala, muito mais. Dá quase 2 do outro. E aí, nisso, eu fui e tava atrasada, eu nem liguei, porque assim, eu não tinha experiência viajando. Muita emoção também, né, na viagem. Aí eu fiz amizade com todo mundo no caminho, eu notei história de todo mundo. E aeroporto... É coisa de jornalista, né? Já várias pautas, porque isso vai virar livro. Tirava o caderninho do bolso, assim. Vou anotar aqui. E aí eu acho que eu aproveitei bastante, assim, foi muito bom. Eu fiz muita amizade ali com a família também, era bem engraçado, porque o pai era todo engraçado, ficava sacaneando a mãe toda mais séria. Não era nem um pouco frio, então, né? Eles na verdade, lá, né? Eu entendi que eles são de uma forma diferente. Por exemplo, o inglês não abraça. No Dia das Mães, eu tava lá, eu dei o Dia das Mães de lá. Eu não me lembro se é o mesmo daqui, acho que não acho que não. Acho que é março. E aí, eu dei pra ela de presente, acho que era uma barra de chocolate, mais uma outra coisa. Uma coisa simples, assim, básica. E aí, ela me abraçou. Aí você vê, é que pra eles não é banal. O abraço. Eles acham que a gente talvez seria banal. Não dizendo que a gente é banal, costume diferente. Não, é costume, é diferente, Mas, e aí quando eu cheguei, eu pensei assim, gente, não é pra abraçar, não é pra encostar, o que eu faço? É igual o Covid, você fica assim, o que eu faço? Mas, assim, eu já cheguei, já me ofereceu um chá, porque eu cheguei da nevasca, do frio, da situação difícil. E bem solícitos, me mostrando onde era tudo. Bem, né? E a comida? Gostei. Horrível. Sabe por quê? Inclusive da casa deles, porque eu não comprei comida da casa deles. Você falou, eu lembrei de uma história de uma menina que ela tava no Canadá, e lá eles não têm o costume de comer tanta carne igual a gente, pelo menos no lugar do Canadá que ela tava. Aí um dia ela chegou do trabalho, a família não tava, só que tava na panela, assim, uma carne. Ela falou, nossa, pensaram em mim. Esquentou e comeu um pouquinho de pedaço. Não, beleza. Lavou tudo, mas continuou a carne lá. Aí na hora que a família chegou, a carne era pro cachorro. Quem comia a carne na casa era o cachorro. Então eles terminaram de esquentar. Aí ela viu servindo pro cachorro. Assim, caramba, o crente que era pra mim. Tava temperadinho. Não, tava bonitinho bom, o cachorro. Que cachorro, ó. Mas ela achou assim, pô, sabem que eu gosto de carne, pensaram em mim, mas estavam cagando pra ela no cachorro. Né? A comida é muito ruim, gente. Muito ruim. Assim, alho é só pão de alho. Não existe alho, arroz com alho. Aquele temperinho que a gente tá acostumado. Não tem a isso. A pizza é caríssima. Esses dias a gente tava vendo um vídeo. Pizza pequena e caríssima. E, tipo, o cara pediu de calabresa, que era calabresa. Então,
Ele contou, assim, tinha 6 rodelinhas, assim. Caramba. Não sei quantas libras, né? Eita. Mas assim, como eu já imaginava isso, eu queria ter liberdade de ficar na rua também um pouco, que eu nem fiquei tanto, assim, ficava, mas também ficava em casa, dava muito cansaço, porque era muito frio, dava muita vontade de dormir, assim, porque era muito frio. Mas, claro, mas que eu inglês gosto você, pra aproveitar, né? Nesse intercâmbio, você trabalhou algo dentro da sua área ou não? Só mesmo para experiência mesmo da língua. Só estudar. Você tinha noção de inglês ou você já sabia mesmo? Eu sabia bem, mas é sempre Você se virava, né? Você se virava. Mas... eu sabia. Eu cheguei num livro intermediário. Eu passei por um intermediário quase perto do avançado, no final das contas. E eu percebi que quando eu mais evoluí foi quando eu fiquei mais tempo dentro de casa com eles. Que aí você tinha mais tempo para conversar. Me arrependo de algumas coisas. Por exemplo, uma viagem que eu não fui pra Escócia. Mas pertinho Escócia ali, é absurdamente incrível. Com o pessoal do Uruguai. De repente chegou assim... 1 milhão de pessoas do Uruguai, não sei o que aconteceu. Na casa dele? Não, na escola. Aí mudou todo mundo de turma, porque não equipava aquelas pessoas. Foi um negócio muito doido. Eu tenho vontade de ir pra Escócia aprender a tocar aquele... Aquele barulho. Deve ser difícil. E aí depois você ficou quanto tempo? Quanto tempo que você ficou no intercâmbio? Nesse intercâmbio? 3 meses e meio, 4 meses. Nossa, mas parece que aconteceu tanta coisa. Porque acontece muita coisa. Eu fui pra Alemanha intenso, lá. E dá pra aprender inglês nesse período de tempo? Porque às vezes a gente pensa, a pessoa tem que ficar mais tempo. Mas é que você... Não, é claro, se você fosse não pode em base nenhuma... Né? Mas eu, como tudo, 880, né? Pensei assim, todo mundo falava, não anda com brasileiro, senão você não vai aprender nada, só se você quiser só se divertir. Aí eu fiz amizade com os brasileiros que eram mais novos que eu já morava, depois já morei com a tia, morei com outras pessoas, dividi casa. Eu tinha outra experiência em relação a eles que nem entraram na faculdade. Então eles eram meio... A conversa, a troca não era tão... Era meio infantil pra mim, pra aquele momento. E aí eu resolvi mudar e pensar, só vou andar com gringo. Agora, só vou... Aí eu fiz amizade. Tem uma foto de bar que tá eu, uma menina do Japão, e meu amigo francês, eu comecei a dançar com um homem. Um amigo de Taiwan, o Rafael, que era um amigo de São Paulo, e tinha... um cara da Espanha que surgia do nada e andava com a gente. E o Kerem, que era da Hungria. E aí a gente fez aquela troca, Mas você não foi nem pra França ali? Não aproveitou? Fui França, fui Alemanha. Eu queria muito ir pra Alemanha. Meus host pais, né? Host parents. Eles ficavam assim, nossa, pra que você vai pra Alemanha? Tem nada lá. Vai pra Grécia, que é lindo, pra Roma. Só que assim, a minha avó, por parte de pai, ela é filha de alemães. Eu estudei um pouco com ela. Depois eu estudei na faculdade. Então eu tinha uma coisa que eu queria. Eu conheci minha origem. E aí eu queria muito. E foi incrível minha viagem pra Alemanha. Incrível. Quase 3 dias. Pautou a Inglaterra. Fui pra Amsterdã também. Na Europa você anda muito fácil, né? De Amsterdã. Nossa. Eu nunca fui pra Amsterdã, mas tem amigos meus que têm histórias bizarríssimas. Nossa, eu não sei nem se pode contar. Se puder, eu até conto. Já vamos aproveitar aqui e vamos entrar então nas perguntas. Mas pera aí que eu vou querer... Porque tem pergunta nesse... então você aproveita e já conta. Tá? Histórias de Amsterdã são sempre histórias boas. Não é especificamente de Amsterdã, mas ela pode responder, sim, com essa história. Para você contar uma história engraçada sobre a sua época de morada fora do país. Vou contar de Amsterdã. Conta a história que a gente quer saber. Olha, o que aconteceu. Primeiro, assim, gente, Coffee se você não tem experiência, se você não tem experiência com a coisa, vai com quem tem. Fica disso. Pra saber explicar. E Amsterdã é totalmente diferente do que tem aqui. Eu já tinha experimentado a maconha, vamos falar das palavras, uma vez aqui em Volta Redonda com amigos meus de infância da escola, mas eu era velha, já estava na faculdade formando. Foi a primeira vez, assim, nada a ver. E fui pra casa da minha mãe. Deixa eu perguntar pra casa da minha mãe. Mãe, faz janta aí. Foi bem assim, eu não senti nada. Porque também eu fiquei tanto, será que eu vou sentir? Eu não senti nada. Você não tava relaxada pra curtir a... eu tava assim, o que vai vir? E aí, disso, eu fui pra minha casa, tudo bem. Depois desse intercâmbio, eu acho que uma vez em Brasília, num congresso que teve, eu também comi alguma coisa. Teve alguma história assim. Só que lá eu senti... eu não me lembro se fumei ou se comi. Mas Então bateu a onda. Só que eu senti, mas foi bem pouco, era bem pouco, porque eu não gostava, não era muito minha vibe, então, ok. Aí em Amsterdã foi a terceira vez, né?
Só que assim, eu tava com amigos brasileiros lá, que eram outro grupo que eu fiz amizade com. Ou seja, andar com quem entende, andou com o brasileiro. Não, o brasileiro não entendi. Eram umas meninas assim, super. Uma menina não quis. Aí o namorado dela quis, e eles eram tão pequenininhos e tão assim, não tem o menor ideia do que eu tô fazendo. Uma amiga minha da Bahia, que também nunca tinha experimentado, acho, ou experimentou uma vez. Assim, gente que não tinha experiência. E uma outra menina que o namorado dela era super maconheiro, o ex-namorado, eu acho. E ela também não sabia muito. Caramba! Só que assim, primeiro, essa menina tava fumando num cantinho lá, a gaiolinha que a pessoa fica. Aí eu fui lá, né? Aí fui e falei, vou experimentar. Não, primeiro eu comi o bolinho. Tô lembrando. Primeiro eu comi o bolinho. O bolinho também era tipo um brownie, né? É. De Space, alguma coisa? Aquele Space Cake. Aí fui comer o bolinho. E lá é assim, você pode beber, né? Você só pode comer. Ou maconha ou bebida. Porque é tudo bem regradinho. Mas tudo bem que, sei lá, a pessoa quiser burlar, é possível também, óbvio. Aí ali eu fui comer o bolinho. Só que eu não pensei que demora a entrar no organismo. E eu ouvi várias histórias bizarras de quem foi na excursão da escola. E eu não fui na excursão da escola. Eu até participei da excursão da escola para outros lugares. Mas essa eu fui com amigos, separado. Até porque deu uma confusão danada. E as pessoas ficavam assim, comiam o bolinho, tava tudo normal. Do nada tá no restaurante todo mundo igual aqui, a pessoa começa a rir e cai no chão. E a pessoa expulsa do restaurante, sabe? Não é na hora o efeito, né? Demora. E aí, assim, a pessoa cai no chão. Do nada. E o brasileiro, ele tem isso, assim, ele vai pro lugar lá, você nem fuma uma coisa, você não usa nunca. Aí você vai pra lá e você fala, aqui eu vou ter que fazer tudo, né? Ninguém tá vendo, ninguém vai saber. É o que eu acho que aconteceu com esse amigo meu que tem essa história bizarra. Não vou falar nome, não vou falar nada, mas espero que um dia ele esteja aqui pra contar também a história dele. Vou indicá-lo no final. Mentira, nem sei quem. E aí, eu vou mandar, na hora que sair o seu, eu vou mandar esse trecho pra ele, ó. Quero você contando a sua história aqui. Nisso, aconteceu parecido comigo. Porque eu fui e comi, só que demora mil... E é gostoso o bolinho. E não tem gosto de nada, tem um bolinho de chocolate. Só é tipo chocolate. Um brownie, né? É um bolinho, igual aqueles bolinhos... um bolinho bebezinho que chama. Ana Maria. Só que redondinho. É tipo um... Cupcake, Tô também tentando lembrar o nome. E aí, beleza, comi aquilo. Passou. Só que assim, não sentia nada. Aí a menina tava lá fumando, eu falei, vou lá também. Nossa. É claro, eu nunca... Brasileiro desesperado. Cadê o ar? Quero ser... Não, mas eu tinha passado, sei lá, 15 minutos. Eu falei, gente, isso é história, não deve ser tão forte assim, não sei o quê. Aí fui lá também. Eu não tinha bebido nada, tá? Vale lembrar. Aí fui lá também. Só que assim, eu nem sei tragar. E das outras vezes que eu fumei também, experimentando as duas únicas, eu também nem sabia direito, por isso nem senti nada. Que nunca fui de fumar cigarro nem nada. Então, assim... Viu, Clinton? Fumei, mas não traguei. Tipo isso. Aí fui lá, comi, fumei o negócio, aí passou. Só que aí a gente andou, fez um monte de coisa. E tinha um parque, aparece até naquele filme que os meninos têm câncer. Como eu era antes de você, não, outro dos dois, que tem um livro. Escrito na estrela? Não. Uma coisa assim. Uma coisa assim, né? Das estrelas. É Wonderful Park, algo assim. E é bem bonito nesse livro. Tanto o livro explica, quanto no filme aparece bastante. Esse parque é lindo, em Amsterdã. Eu falei assim, quando eu voltar, eu vou ver aquela aranhona do Harry Potter, né? Aquela grandona vindo me pegar, porque é isso que eu vou sentir. Cara, eu senti umas coisas voltando pro hostel que foi horrível. Porque assim... Bad vibe. Primeiro, a gente tava no McDonald's. Olha que gente quadrada, né? Pô, vai fumar Saída maconha e vai pro McDonald's. Que coisa chata, sem graça. Marica, sei lá. Aí nem tinha sentido ainda. Não tinha sentido ainda. Então vocês foram à toa. Que a gente não tinha o que fazer. E Amsterdã é minúsculo, nem tem muito o que fazer mesmo. Você andou ali e já conheceu tudo. Você dá uma volta, é tipo Pinheiral, você dá uma volta, acabou. Passou naquela Head Street lá, né? De que é, né? Você passou, só que lindo. Você passou na Head Street? Aquela da... Passei. Tem que passar, aí você vê umas mulheres peladas, ok. Não é nada demais. Só na vitrine. E nem vê tanto, você vê uns pedaços, umas pessoas se mexendo. Não dá pra... Você não fica assim, também não é assim. O pessoal fala muito também, né? Assim, eu imagino qualquer outra coisa. E aí, nisso, eu sei que a gente tava no McDonald's, de repente tinha um banco daquele que tinha até no Bob's antigo daqui, quem é de Volta Redonda de muito tempo deve lembrar, que era aquele banco único, maciozinho, que é único. Só que ele acabava e começava um outro.
Minha amiga da Bahia não viu. Ela só ela foi meio que se encostar, caiu no chão do nada. Todo mundo quieto. Só que tava todo mundo segurando que tava começando a sentir alguma coisa, sem contar pro outro. Não sei por que essa careta. Louco já. Essa careta, com medo de falar, ninguém tá sentindo, eu vou estar sentindo? Deve ser isso. E aí a gente ficou pensando nisso. De repente o menino, o que tinha namorada que não foi a única que não quis nada, ele virou e falou assim, gente, eu tenho que falar, eu tô sentindo uma coisa. Aí todo mundo, eu também. Aí todo mundo foi louco. E essa minha amiga que caiu, ela nem assumiu também não. Ela seguiu e a gente andando. Só que daqui a pouco eu comecei a sentir muito, muito. Eu dei o braço pra menina que não consumiu nada. E fui andando. E eu fui passando por esse parque, que é meio escuro. E foi a hora que eu comecei a sentir pior. Eu olhava para as coisas, quando eu olhava, tava diferente. Você via mexendo. Fantasmas, as aranhas, tava meio alucinação. Falei, gente, não é possível uma coisa fazer isso. Eu não sabia. Às vezes a que você experimentou não tinha tanto, né, potencial quanto a de lá. Né? O do meu amigo... Ele falou que tinha pra escolher, você quer a white, quer tal, tinha uns nomes e tinha graus, tinha efeitos. Não lembro, eu pedi só o bolinho. E eu acho que quem pediu foi até Não, mas você fumou também, você falou. Mas era dos outros, dessa colega. Você nem sabe qual que foi. Mas também foi muito pouco, acho que o bolinho que fez o efeito de verdade, foi assim, mas teve um complemento, né? E aí eu senti muito. Aí, só que meu coração começou a acelerar, eu virei pra minha amiga desesperada, né, virei pra minha amiga e falei, pega meu seguro de saúde. Ela tá maluca, baiana. Falei, pega meu seguro de saúde, meu coração tá muito acelerado. Ela, cara, não, vê se eu vou virar pra eles e falar que eu te dei marihuana, porque ela fala marihuana. Não tem condição e tal. E aí ela não pegou o seguro de saúde, a gente dormiu todo mundo no quarto diferente do que tava combinado, no quarto do outro grupo, pra ficar todo mundo juntinho. E no dia seguinte... Só os noiados junto lá. E todo mundo tava mal. Ninguém ficou alegre, só legal. Foi tudo bem de vibes, vibes, um momento muito pequeno de felicidade, um momento muito grande de... porque eu acho que foi muito forte pra gente. E não tinha um maconheiro. Se tivesse um maconheiro, talvez pra teria... falar, né? Vai passar. Sei lá o quê, ou também vai passar, é assim mesmo, sente isso. E fica tranquila. Tá acelerado, mas é só a sua sensação. Não tinha isso. Alguém com experiência pra dizer. E aí foi tudo novato, sem... foi bem desespero. Nossa, que história. Porque tudo era novo, Não, no dia seguinte, aí a Larica veio. No dia seguinte, na hora do café da manhã... 5 pizzas. Não, na hora do café da manhã, eu lembro que a menina... Todo mundo disfarçando, né, ainda. Que idiotice. Quando eu olho isso pra trás, eu falo, cara, pra que idiota, né? Não recomendo, né? Vive coisa. Vai curtir outras coisas, né, gente? Aqui a gente tá falando sobre experiências, não tá fazendo, né? Apologia nada, né? Mas mesmo são vivências, né? Nem gosto e por aí vai. Mas assim, nessa experiência, eu sei que depois, no dia seguinte, a menina que não experimentou nada, ela pegou pão de forma, que era um pouco maior lá. E aí, ai gente, sobrou um pão. Ela já toda boazinha, quietinha, sobrou um pão. Aí todo mundo... Igual o Walking Dead, pão, todo mundo queria o pão, cara, foi uma luta, porque... Deu fome, né? Era aquele café da manhã que você pega quanto que você quiser, mas você pega uma vez só. E acabou. E aí ninguém vocês disfarçando, né? E aí eu peguei, sei lá, 2 fatias, mas ela tava com uma ali, todo mundo queria. Muito bom. Foi bem... Tem mais? Agora, voltando a um assunto que você já falou sobre as matérias que você cobria, qual foi o pior evento? Qual é o pior evento de matéria que você já cobriu? Que você falou, nossa, eu tenho que cobrir esse evento. Ai, de ruim ou de triste? Pode ser, tanto faz. O que mexeu com você, que foi ruim mesmo, assim. Nossa, eu tô pensando, porque depois disso eu ainda trabalhei em assessoria de imprensa e eu trabalhei na comunicação do sindicato da Fiocruz, então eu cobri manifestação. E teve uma delas, foi a única, eu acho que eu não tava cobrindo, mas eu tava com toda a equipe do jornalismo, os meus chefes, que a gente foi manifestar mesmo. Esse dia, um black bloc bem alto, menino bem novo, tava próximo e o pessoal lá do... esqueci o nome. Não é BOP, nada a ver. Do choque. Fica um paredão. E eles ficam esperando você fazer qualquer coisa que seja contra a regra principal. Qualquer coisa. Eu acho até meio absurda a forma como a coisa se designa, assim. Acho que tinha que ser para proteger o manifestante, que é o que pode na Constituição, o que deve ser feito. E só.
Pronto. Eles E vão tirar pra as conter a outras manifestação, pessoas. né? E tirar quem estiver fazendo alguma coisa errada, dando a propriedade pública e etc. E levar pra delegacia e ver. E não também enfiar Porrada. e bomba nessa galera. E aí o cara foi lá e jogou alguma coisa perto do pessoal do choque. Caramba, aí começou a guerra. E aí esse dia das manifestações que eu cobri em Brasília, cobri aqui, cobri em Curitiba. Mas assim, essa eu tive que me esconder, ardeu meu olho. Que bom que eu tava de óculos. Que bom que eu tava de óculos. Bala de borracha, devia estar pra tudo até lá. E aí a gente... Essa história é bem... Dá pra vocês acharem imagens depois, inclusive. Isso é bom, porque tem vários convidados aqui que a gente não acha imagem de nada. Tudo acha. E aí nisso eu fui andando... A gente foi andando em grupo, só que a gente não tava trabalhando, nem foi uma cobertura. É porque era parecido com as coberturas que a gente tinha. E a gente foi em grupo pra um lugar, andando assim no Rio. Centro, chegando perto da Glória, perto da Lapa. Ali, o meu chefe, meu coordenador, que é amigo meu, falou assim, vamos tomar uma cerveja nesse bar. E a gente foi. E o meu outro chefe assim, gente, não vamos ficar aqui, perigoso, vamos pra lá mais longe. E todo mundo, não, tá tranquilo. Já aqui tá tranquilo, tá longe. Caramba, queimaram 3 ônibus ali na frente. Caramba. E fechou o bar e a gente lá dentro. E eu tava assim, achando que eu tava no Titanic, sabe? Afundando. Ajudando as pessoas no banheiro, porque tava com o olho ardendo, porque a gente já sabia. E não pode jogar água, e as pessoas querem jogar água. E a gente já sabia mais ou menos o que fazer, já tinha vinagre na bolsa, era tudo já articulado. E aí, nisso, e bebendo. Porque eu tava tão tensa e tão nervosa de estar no lugar preso, que eu fiquei assim, gente, meu copo cheio. Eu fui bebendo e ajudando as pessoas. Eu não tava trabalhando exatamente. Ela é demais, né? Agora aqui tem pedi uma dica pra você falar, pra pessoa falar em público. Porque aqui a gente tem bastante seguidores que criaram Instagram de casa igual o nosso. Muito bom. Que a maioria dos seguidores Olha, já vou chamar pra me seguir, porque eu dou várias dicas. Mas é isso que eu ia falar, porque acho que é importante até a gente entrar já no seu trabalho, né, atual. Falar um pouquinho. Só que só antes da gente entrar, você fala muito sobre empoderamento feminino. Nessa sua trajetória, né? Como é que era isso na sua vida, né? Como é que isso ficou bem aflorado em você? Você passou por alguma situação, ouviu, ou presenciou alguma coisa que isso foi ficando muito forte em você, essa questão do empoderamento? Porque a gente tem todo o histórico, né? Do mundo é machista, né? As mulheres tiveram que batalhar muito para hoje estarem com vez e voz, né? Então, fala um pouquinho pra gente como é que isso tudo mexeu até você chegar aonde você tá atuando hoje. Eu vou primeiro só dar a dica do Instagram, porque lá tem algumas dicas. Uma dica só em relação à pergunta, vou ser bem breve, depois a gente retoma, é que a pergunta de fora, a dica para falar em público tem muito a ver consigo mesma, isso do empoderamento, também respirar e pausar, isso que causa muitos erros, e aquele né, tá, enfim, cada um tem eu tenho muito do São né. Paulo o né é comigo. Eu tinha uma professora que tinha muito Vários professores têm, inclusive, chefes, gente grande, você olha e faz. E aí, a partir daí, se você respirar e pausar, melhora consideravelmente, porque isso aí é quando você não pausa, você acaba caindo nisso. É uma dica até pra gente aqui, né? Com certeza. É uma dica que funciona bastante. Eu tenho alguns vídeos até falando em específico disso e de outros problemas específicos, algumas pílulas de conteúdo no Instagram, é @lemonteiro-de-castro. Tá na descrição aqui do vídeo. Então tá bom. E ali, e também se a pessoa tiver interesse de perguntar alguma coisa, pode me perguntar lá também, tem link, tem tudo. Ela interage bastante, site, tá? Ela cria, ela tem live, ela tem site, ela interage, ela cria posts bombásticos, bacanas. Eu vou colocar o site também na descrição. Põe sim. É a Lê Monteiro de Castro, o site. E aí o empoderamento feminino, essa ideia, já me perguntaram onde chegou o feminino na sua vida? Uma pessoa numa live que eu entrevistava. Tipo assim, eu nasci. Não, eu fiquei assim, ó. Eu fiquei parada o tempo assim. E agora? Pô, cara. Primeiro me perguntaram uma candidata a vereadora de São Paulo até, São Paulo capital, que eu tava entrevistando, virou pra mim, eu perguntando mulheres na política, que foi também um pouco da minha pesquisa, agora minha pesquisa de doutorado, e tem a ver com a minha pesquisa de mestrado. Ela perguntou, por que você não entra na política? Eu fiquei assim, nunca tinha pensado nisso, sabe? E aí expliquei e tal. Mas em relação ao feminino, sempre esteve, óbvio, na minha vida, em tudo que eu faço. Tem que estar, né? Não tem outra opção.
Mas eu via aqui em Volta Redonda, em especial, coisas que eu não concordava. Nunca passei por uma violência absurda, ou vi algo acontecendo na minha família de gigantesco, mas eu sempre aprendi com os meus pais, com meu pai, com a minha mãe, com meu avô e com todo mundo da minha família a ser independente, até em relação a relacionamento, a casamento e tal, porque você consegue ficar com a pessoa só porque você gosta dela. Não eu dependendo, acho isso né? maravilhoso, exato. Nenhum de um, nem o outro do outro. Para as duas vias. Mas eu via coisas que eu discordava, assim, os homens sentados bebendo a cerveja, assistindo futebol, as mulheres na cozinha. Isso já me irritava bastante, ela tá assim. Não, mas eu vou dar uma adendo. A Luana só não tá aqui porque ela não gosta, né? Porque mas ela colabora com a gente aqui. Ela é a diretora. Que seria de nós ser diretora ela, do podcast. Não, mas nem posso reclamar, já vou deixar aqui ao vivo, porque eu não posso reclamar, que meu marido ele é assim também. A gente aqui um tá com o outro porque se gosta. Isso aí. Mas você vê pelos brinquedos. Homem, caminhãozinho, mulher, fogãozinho. A gente brincava de caminhãozinho lá em casa. 3 irmãs, as 3 brincavam de caminhãozinho. E eu sempre fui tão do contra que eu ficava assim, vamos supor, todas as meninas tinham mochila da Minnie e eu queria do Mickey. Só pra ser diferente, entendeu? Só pra nadar contra a maré, né? É bem assim, eu tinha uma coisa muito assim. Eu até hoje não tenho roupa rosa quase em casa. Eu ficava nessa luta. Mas você tá quase. Mas eu quase não tenho, porque eu ficava nisso, de ser do contra. E aí... Isso sempre teve, e eu comecei a observar em volta. E quando eu falava e tratava de temas que não eram nos círculos femininos e eram só nos masculinos, praticamente, mesmo sendo um tempo tão recente, eu achava aquilo estranho, eu achava irreal, porque eu gostava de falar de política. Quem falava de política era homem. E as meninas gostavam de falar de moda, de beleza, coisa que eu não entendo até hoje, sofro. Decoração, maquiagem, não entendo até hoje. Eu passei maquiagem, até falei pra ela, tem que ver se eu não tô borrada, porque eu fico com medo. Eu não sei, até hoje minha mãe me ajuda a escolher minhas roupas. E ela sempre quis que eu fosse super... Princesinha. Não tão princesinha, mas assim, ela me ensinou muito a ser livre, a ser independente, mas ela sempre quis que eu fosse bem arrumada. E eu sempre quis ser diferente daquilo. E hoje eu cheguei num... Quase que virou uma punk. Ponto comum. Teve fases, não tanto. Rebelde sem causa, igual eu falo. Um pouco. Aí chegou num ponto comum também, que hoje eu vejo que esses conhecimentos que a minha mãe tem somam com as coisas que eu preciso. Sua mãe pode ter visto muita coisa, sofrido muita coisa, porque antigamente era diferente mesmo. Era diferente. E hoje eu vejo assim, por exemplo, eu não gostava de me arrumar tanto, que eu achava que isso... Por que a gente tem que se arrumar? O homem não se arruma e tá lá. E a gente é julgada no mercado de trabalho, nos lugares, porque tem que estar bem arrumada. Uma mulher falando da outra. Batom na boca, né? Assim, maquiagem, ok, tudo ok, né? E o homem com a camisa de futebol e uma bermuda tá feliz da vida. Tá ótimo. E aí, assim, hoje eu olho com outros olhos. Por exemplo, hoje eu gosto de me arrumar para certas coisas, porque eu acho que aquela situação é importante para mim. Uma reunião, por exemplo, uma consultoria. Eu passo maquiagem, tudo mais, até porque tá com câmera, tem luz. É o seu cartão de visitas também, né? A sua imagem. E eu penso assim, eu quero estar lá e eu quero que a pessoa veja a credibilidade em mim, eu vou me arrumar. Mas eu também ensino para as minhas alunas que, você tem reunião, eu já ensino tudo. Roteiro na consultoria. Roteiro, o que ela tem que fazer, como ela tem que ficar de postura. E falo, se arruma da sua forma, que você não faz um erro, tranquilo. Você não é obrigada a fazer. Por exemplo, prende um cabelo para não cair no rosto e só, para não atrapalhar a sua fala. Se arruma do melhor possível dentro do que você se sente bem. Até costumo falar, quando eu faço live eu passo perfume. Ninguém vai sentir. Mas eu me sinto mais poderosa. Tá se sentindo bem, né? E ali eu acho que é muito dentro disso. Não ir somente no padrão. Você escolher o que é melhor para você. O que é mais confortável para você. E aí virou pesquisa para sempre. Para sempre. Na pesquisa, a sociedade tem discutido muito isso, né? Então, tá muito atual. Muito. Assim. Mas ainda assim, a gente, por exemplo, eu recebi uma notícia ontem, que eu morei em Niterói um pouco antes de vir pra cá, a minha sogra me mandou mensagem, que uma notícia do G1 que uma menina de 22 anos foi esfaqueada dentro do shopping. Eu fiquei sabendo. E por um colega enfermeiro do grupo de enfermagem, técnico de enfermagem do curso. E aí eu falo, gente, a gente tem que falar sobre feminicídio. Até coloquei no meu Instagram lá, temos que falar sobre feminicídio? 2 pessoas colocaram não. Que eu olhei e pensei, cara, essas pessoas com certeza acham que,
Matou qualquer pessoa, tem que ir igual, não tem que olhar por esse lado. Só que existe. Pelo amor de Deus. Acho que não. Só que a estatística mostra que é diferente. E geralmente é relacionada a crime passional, como era antigamente. E às vezes, atitudes que você às vezes acham que são simples, pode culminar num feminicídio também. Sim. Né? Eu vi você também, você argumenta muito sobre o que acontece, né, que está acontecendo no país, no momento, em vários lugares. Por exemplo, eu vi que você comentou sobre a relação do BBB Arthur com Carla Dias. Ai, muito. Né? Então, assim, eu falo assim, só para exemplificar, às vezes atitudes, né, que a gente, foi só uma coisinha, pode culminar numa coisa bem maior. Sim. Aí eu pergunto, gente, qualquer mulher, todas as mulheres, você já viveu algum tipo de relacionamento abusivo? Não precisa ser uma coisa que a pessoa te espancou. Todas as mulheres olham pra mim e ficam, sim. Eu já, e todo mundo já. O meu nem foi super grave, mas foi. Levemente foi, mas foi. E, por exemplo, você já foi assediada na rua? Não tô falando que te estupraram. Tô falando um assédio de alguém te cantar, uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu na vida, você tá andando na rua. Exatamente, por aí vai. Cara, já aconteceu com você? Todas as mulheres falam que sim, gente. E não acontece vice-versa. Então há muita diferença. Salários menores. Existe diferença. Aí pensa, Jornal Nacional, vamos falar do jornalismo. William Bonner, tanto. Quem tá lá do outro lado, a segunda independente de quem esteja, ganha menos, mas ele é editor-chefe. Já teve uma editora-chefe mulher? Nunca. Então, assim, não deixa de ser. Tá disfarçando uma realidade que tá acontecendo. E não só lá. E isso te causou desconforto e é por isso que hoje você trabalha o empoderamento, né? Justamente para que elas não se omitam e possam também ter força para se valorizarem e estar à frente disso aí, né? Buscar o seu espaço, assim. Muitas mulheres que me procuram, principalmente para consultoria de oratória, eu fiz um treinamento de oratória de 1 ano e meio. E me mudou muito. E aí, esse serviço, esse produto surgiu e eu vejo que muitas têm uma insegurança até de o que as pessoas vão pensar de mim, o olhar do outro atrapalha muito. Julgamento Fico muito do nervosa. outro mesmo. E é uma coisa que não necessariamente os homens vivem. Por exemplo, sou muito interrompida. Eu tenho uma aula que metade da aula é um treinamento de interrupção. Ela fala e eu interrompo o tempo todo. E ela aprende como Tem um vídeo do Porto dos Fundos que é desse jeito, né? A mulher vai falar... Mas acho que eu vi. Entrevista de emprego, uma coisa assim? E é sobre a mulher, ela tá dando uma palestra sobre ser interrompida. E o cara fica toda hora cortando ela, exatamente isso. Eu acho que eu vi isso. Eu queria falar... O cara... Isso acontece muito, muito mesmo. Eu comecei a ter a ideia da consultoria quando eu vi uma amiga, advogada, super qualificada, viciada por trabalho, inclusive quis ir para São Paulo porque ela achava que o carioca trabalhava pouco, ela queria trabalhar muito mais. E ela estava sendo entrevistada junto com um outro homem mais velho que ela, numa mesa assim, que as outras eram mulheres. As entrevistadoras eram advogadas mulheres. E ali ela era interrompida todo o tempo. Além disso, até mesmo quando a pergunta era direcionada a ela, você que trabalha em tal e tal lugar, só ela pode responder aquilo. Como acontece isso na empresa que você trabalha? Aí o homem virou. Nossa, essa hora eu quase pulei. O homem virou e falou assim, eu vou começar, você me complementa. Como assim? A pergunta nem foi pra você, você nem tinha que responder. Você nem trabalhou lá, né? O que você tem pra dizer sobre isso? E ela deixou o tempo todo isso acontecer. Não que fosse uma culpa dela, mas quando você trabalha um processo de empoderamento e também os processos, as técnicas de oratória, você aprende a retomar pra você. Esse é o seu lugar. É igual aquilo, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Pra fala também, se você não fala, eu vou falar por você. E aí? É realmente um desnível muito grande. Muito bom. E foi muito legal, porque, assim, até para exemplificar tudo isso que você está falando, falar para a gente sobre um case de sucesso, né? Que você tem aí para exemplificar o seu trabalho, alguém que você conseguiu, né? Fez consultoria. Né, auxiliar e que hoje deu a volta por cima. Nossa, difícil, porque assim, eu tive várias alunas e cada uma delas tem um caminho muito diferente uma da outra. Eu penso muito na Ingrid, que foi uma pessoa que já foi minha aluna antes, a gente publicou um artigo juntas, até falando da Marielle, falando de feminismo negro e um monte de coisa, foi muito legal, ela melhorou muito. E tenho também a Natasha, que era uma aluna de teologia, do mestrado de teologia na PUC,
que ela postava uns vídeos falando assim, nossa, eu e meu copo estamos fazendo muito sucesso, melhorei muito, porque depois que terminou a consultoria, ela veio me perguntar se era necessário ela ter um copo bonito igual o meu na hora da... E eu falei, se você tiver, é sim. Depende do público, depende da situação. Seguro, né? E além disso, por exemplo, se for uma coisa formal, você não vai ter um copo de balada, de chopada. Você coloca pelo menos um copo transparente. Já melhora. Tudo isso passa credibilidade. Um detalhe e é isso, te traz segurança. Você às vezes nem tá tão diferente, tão bem arrumada e etc. Mas só de você se sentir melhor... Tem como pra pessoa, um objeto da sorte, né? Eu tenho uma carta da sorte. Estando com ela se sente bem? É um caminho, assim, são várias coisas que a pessoa coloca num cenário pra ficar legal e dar seguimento. E aí são 2 cases de sucesso, mas eu tenho outros também. Bacana. E só, essa consultoria é só para mulheres mesmo, ou você também atende homens? Meu primeiro aluno. Sábado. Ah, legal. Que legal. Bacana, né? Porque assim, é uma forma também de você mostrar a versatilidade do seu trabalho. Sim, eu costumo trazer algumas coisas que as mulheres vivem mais, talvez. E tem uma parte da apostila, que é o material que elas ganham de presente, que fala sobre várias questões femininas. Mas, além disso, o homem é legal que o homem trabalhe isso, ele não é meu público-alvo. Também. Para ele, por exemplo, não interromper. Ou caso ele seja interrompido, até por outro homem ou por uma mulher, que pode acontecer, tem uma estatística, mas isso acontece em várias situações. Que ele saiba também retomar a palavra e também pensar em nunca interromper uma mulher. Eu acho que também ajuda nessa troca. Ele tem esse pensamento na hora, né? Escutar, depois falar. E a gente quer conversar muito, né, com você mais, porque é um assunto assim muito interessante que é atual e vai ser assim atual sempre. Né? Porque a gente sempre vai ter que falar sobre isso, em alguns casos, infelizmente, né? Para justamente reverter esse cenário que a gente tem hoje. E que bom que tem alguém, né? Deve ter pessoas como você que fazem isso, né? Ajudar isso para você quando você vê igual os cases de sucesso acontecendo, isso para você deve ser muito bom. Eu choro a sensação, gente. né? Que vergonha. Né? Você deve perceber muito, né? A pessoa que entrou e a pessoa que saiu, né? Nossa, eu chorei com uma aluna e ela começou a chorar junto comigo. Eu postei, eu falei, vou ter que postar a gente chorando, porque eu pensei, gente, eu vou ser zero profissional, vou ter que chorar. Mas isso também faz parte. Faz parte. Gente. E faz parte de tudo que eu... Não que eu prego, porque não é algo religioso ou que eu imponha, mas de que eu converso no meu Instagram também, da gente se entender como mulher e ser mais livre nesse sentido de se deixar sentir. Isso, tem que ter um equilíbrio. Você é forte, mas também você é humano, emoção. Então, isso tudo não é ser forte o tempo todo, porque a gente não é. Né? Eu falo muito de ser empoderada, mais até do que de ser forte. Por quê que eu troco essa palavra? Porque eu aprendi a vida inteira a ser forte. Engole choro e segue em frente. E hoje eu já olho com outros olhos. De chora assim, sofre assim, fica um dia à toa assim, para assim. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Eu inclusive, adotei pra mim e recomendo a outras mulheres que tenham a possibilidade trabalhar segundo o próprio ciclo menstrual. É bem exótico, a pessoa fica assustada. Eu já mudei a cara na hora. Assim, como será que é isso? É exatamente isso. Porque assim, por exemplo, tem dias que a gente não se sente tão bem. Nesses dias você tentar diminuir as atividades. E tem dias que a gente se sente, assim, ultra animada. Esse dia você vai pegar a atividade do outro e colocar aqui. E a produtividade vai ser absurda. Tem pesquisa sobre isso, estudo sobre isso. Legal. Até isso eu falo, porque eu acho que, assim, a gente tem que se sentir confortável e mais como nós somos de verdade. Chora, sofre, tá difícil de falar. Entenda que pode ser difícil para você e para outras. Busca ajuda. Não só a minha, como de outros profissionais, que você se identificar para poder melhorar isso. Muitas mulheres têm dificuldade de falar, assim, muitas. E é importante a gente falar sobre isso e acredito que a gente vai ter que continuar esse papo, né? Nossa, a gente já está chegando no fim porque passa muito rápido, mas a gente quer continuar porque é um assunto muito rico. Você trouxe para mim, além da experiência de vida, né, essa experiência que é muito, muito rica, né, para quem está assistindo, para quem deseja, quem quiser, né,
tiver mais perguntas, siga a Lê Monteiro no Instagram, porque além de ter todo esse trabalho dela, tem, né? Você conhece um pouquinho da vida dela, que ela é mãe do Snow, né? Que tem o apelido Snowflakes, que é uma fofura, malha junto com ela. Ele me né? Só não gosta de moto. Interage com ela, então é sensacional. Vai, passeia com você, vai para os lugares, né? Ele vai tudo quanto comigo. Então isso é o lazer, né? A sua vida assim, fora disso turbilhão, né? Porque você tem tempo para isso, né? Para cuidar um pouquinho de você, do seu lazer. Eu dedico. Porque não dá também para ficar, né? Já foi o tempo que eu fazia uma coisa em cima da outra. Hoje eu tranquilizo e vou até onde dá. Assim. Isso aí. E vocês vão ter as dicas de como chegar nesse nível, tá? Com certeza. É só procurar ali Monteiro. Carlão, chegou a sua vez. A pergunta final? Pergunta final. Ale, você foi uma indicada pela Thaisa. Agora a gente quer saber quem que você indica para estar aqui com a gente. Eu tinha pensado numa pessoa, mas agora eu vou indicar diferente, porque a gente falou tanto de mulher. Mudou. Já mudou minha ideia. Tanto de mulher que eu quero indicar uma empreendedora, uma amiga. Eu nem sei se ela já veio, que mora aqui perto, que é a Jane Tuller. Não sei se vocês conhecem, que tem curso de inglês. E os pais são americanos, tem toda uma trajetória e ela tem muita história pra contar. Ai, que bacana. Você vai exercitar seu inglês. Seu sonho, que eu falei com o Carlão que a gente vai trazer um convidado que fala inglês fluente pra eles treinarem. Eu vou só falar, Carlão, pergunta isso. Eu tenho que treinar meu inglês. É bom que você treina, exatamente. Tá? Mas, Ale, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês, foi ótimo. Uma satisfação enorme. Ótima. Queremos que você deixe seu recado final pro pessoal. Olha, sobre o empoderamento feminino, eu posso dizer que a gente tem que buscar o nosso caminho, o nosso tempo, também não se cobrar de se empoderar e ser tudo isso, porque muitas vezes fica pesado. Siga seu coração mesmo, se entenda nesse momento de pandemia, relaxa bem nesse aspecto. E as dificuldades que tiver, realmente, profissionais ou as outras, buscar ajuda qualificada. A consultoria de oratória vocês podem me procurar, mas às vezes se você não está se sentindo bem consigo mesma, procura uma terapia, procura uma ajuda nesse caminho. Isso aí. Show de bola. Fica a dica, estamos empoderados, né? Isso aí. Gente, até a próxima. Obrigado pela visita. Sigam a gente nas redes sociais e assistam nas nossas plataformas, né? Spotify, Deezer, Amazon Music, então estamos tudo aí por aí. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Valeu.